Vamos dar mais um início a um estudo, né, uma reflexão sobre uma página do livro Fonte Viva, trazida por Emmanuel, né, ao nosso querido Chico Xavier. Hoje falaremos da lição 102, Regozijemo-nos sempre. Antes da gente entrar propriamente na nossa lição, vamos ver só alguns recadinhos que a casa, né, gosta de passar. As nossas lives elas acontecem às 9 horas da manhã, todo dia, e às 20 horas. Às 9 horas da manhã, reflexão de uma página do livro Fonte Viva, e às 20 horas o estudo do Evangelho, né? Sempre um trecho do Evangelho. Aquelas pessoas que tiverem necessidade e quiserem, tem um atendimento fraterno, né? Basta procurar aqui na página, né, da Fraternidade, né, Jesus Amigo, que vai encontrar esse atendimento, né, independente de religião, de credo, cor, que não importa. Né, sentiu necessidade, a Fraternidade está aí pronta para ajudar, sempre sob a tutela, né, dos bons espíritos, né, dos mentores da casa. Toda quinta-feira, às 19h30, né, tudo online, tá, gente? Por enquanto, né, na condição que a gente está vivendo, tem o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é um estudo muito bom, muito bacana. E quem tiver dúvida pode entrar, né, em contato lá com a Fraternidade e eles vão estar auxiliando aí a todos, né, que tiverem interesse. Pois bem, quem também quiser colocar um copo, né, um copo com água, né, para a espiritualidade, ela vai estar auxiliando aí e fluidificando, né, trazendo os bons fluidos para a gente poder continuar nosso caminho, né, nossa caminhada. Vamos só ajeitando. Pois bem, então para iniciarmos nosso estudo, vou fazer a prece por nós e depois faremos a leitura propriamente do capítulo. Então, querido Jesus, amigos espirituais, queremos agradecer a oportunidade nesta manhã de sol de mais uma reflexão acerca dos ensinamentos que vós nos manda através dos seus ceareiros, dos seus trabalhadores. Que nós encarnados e os irmãos desencarnados presentes ao nosso lar, ao nosso lado, possamos todos ficar atentos à lição que o Mestre nos traz para fortalecer a nossa caminhada e nos dar bom ânimo. Muito obrigado, Jesus, e esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, mais uma vez, bom dia a todos. A nossa lição, então, hoje é a 102 do livro Fonte Viva, se intitula Regozijemo-nos sempre. Emmanuel traz um trecho, né, da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, está lá no capítulo 5, versículo 16. Então ele diz assim: regozijai-vos sempre. Interessante que Emmanuel pega só esse trechinho, né, e trabalha, né, tira a riqueza de ensinamento que traz principalmente essas cartas de Paulo, né? Então Emmanuel comenta para nós: o texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos neste particular. Depois da tempestade, que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e alameia estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita vergônteas novas, as árvores refazem
os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a caratonha do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo interesse é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o pinhão de luta imperecível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Bom, é uma lição belíssima, né? É uma lição que nos convida, né, a sermos mais felizes, né? Que quando ele fala regozijemo-nos, não é porque a gente se sinta feliz, né? O Paulo queria isso, mas a gente se sentir feliz não nas questões materiais, mas nas questões espirituais, né? Ele sempre cobrava isso. Essa carta aos Tessalonicenses ela é interessante porque ela traz, né, Paulo o tempo todo fazer exortações. Então ele pedia a Timóteo, né, que era um dos seus auxiliares, né, porque Paulo vivia preso, né, estava sempre preso, sempre impedido ou com algum problema, e quando ele começa a escrever as cartas, ele já não estava mais em condições da caminhada dele, né, já estava. Então vem essa luz, né, para que ele pudesse escrever, e aí já é uma outra história, né, mas Paulo tinha todo um amparo, né, de Estevão, Jesus e tantos outros que o auxiliavam nesse processo, né, espiritualmente. Então, assim, Timóteo pegava e levava essas mensagens de esperança, porque o povo, né, ele percebeu lá nos Tessalonicenses que eles estavam com dificuldades. E a gente tem isso, se a gente parar para observar, a gente vai fraquejando, as situações da vida vão acontecendo e a gente vai se entregando, a gente vai, vamos dizer assim, amolecendo, né? Então, ele sempre exorta isso, né? Sintam-se felizes, porque o Cristo está aí. Tem as dificuldades, as adversidades, calma. Então, ele sempre pediu essa moderação do Espírito, para que a mente da gente se sentisse mais calma diante dessas adversidades. Então, era um pedido de Paulo, né? Paulo, né, sempre trabalhou em cima disso. E o seu trabalho dentro do Evangelho foi sempre levando esse bom ânimo aos nossos irmãos,
né, que se chamava as igrejas, né, que ele estava em construção, né, levar esse bom ânimo para que as pessoas não se desviassem do caminho. Então, não só aos Tessalonicenses, mas todas as outras cartas escritas tinham esse tom, né, de levar esse bom ânimo a todos para que a gente não se desviasse do caminho. Então, esses trabalhadores sempre levavam para ele, olha, fulano tá desanimando, né, a igreja tal, o pessoal já está começando a criar outros rituais. Então, Paulo estava sempre com esse, né, já não podendo caminhar, ele contava com essas cartas. Bem, nesse estudo, né, nessa fala de Emmanuel aqui, ele vem trazendo para a gente, ele já começa aqui dizendo assim, que o texto, né, dessa exortação, ele não é só para os dias felizes. A gente tem o hábito, né, de quando a gente está feliz, está tudo bem, a gente não, né, segue a nossa vida, está sempre sorrindo, mas na hora que entra uma primeira adversidade, o que a gente faz? A gente se entrega, né? A gente cai em processo de depressão, em tristeza. Então, a gente precisa observar isso. Principalmente nós espíritas, né? A gente tem esse entendimento que nos foi trazido, que são processos, né? Nós estamos aqui, né, que Emmanuel fala mais na frente, numa oportunidade de melhoramento em nosso favor. Então, as oportunidades que são colocadas para nós, elas são bênçãos que nos auxiliam na caminhada. Então, as dificuldades são essas ferramentas, né? São as ferramentas que nos fazem andar, que nos fazem, né, progredir, que né, tudo é lei do progresso e essas questões todas. E ele vai falando, então ele fala isso para a gente, que só naqueles momentos que a gente está feliz. A gente precisa, nas tribulações, a gente está também se fortalecendo. Porque as dificuldades, elas vão nos auxiliar, né, que ele mostra mais na frente, né, quando a natureza é um grande exemplo para nós. Que a natureza, vem as tormentas, derruba tudo, alaga tudo, mas depois vem o sol. E tudo volta, né, vamos dizer, ao normal. Porque o que é o normal? Que tudo faz parte. Né? Esse momento da tormenta, ele faz parte na renovação da natureza. Por que não na nossa renovação? Essas tempestades que passamos no nosso dia a dia. Né? Então, há esse processo. Né? Ele mostra, né, que a árvore, a hora que ela tomba, mas mesmo assim ela volta com mais força e produz, né, seus frutos, suas folhas e lugar para, né, os pássaros fazerem seus ninhos. Então, a gente precisa observar esses momentos. Né? Então, e ele ainda coloca para nós aqui, porque a gente tem o hábito de sempre arrumar uma desculpa. Eu isso, eu aquilo, eu não dou conta, eu sou assim, eu sou pobre, eu sou... Gente, ele mostra que né, não há ninguém no mundo, né, que não tenha vamos dizer, uma fagulhazinha de condição, né, de poder estar contribuindo, poder estar trabalhando, poder estar santificando, proporcionando aos irmãos e a ele mesmo uma melhoria. Que a gente costuma dizer, eu não sei fazer nada, mas eu consigo ouvir uma pessoa, né, pelo menos parar para ouvir. Então a gente sempre tem alguma coisa, a gente sempre pode contribuir com alguma coisa, né? Então a gente não existe nada que não possa se transformar, né? E a gente pode observar as nossas habilidades, né? O nosso interior, e a gente vai ver que sempre tem alguma coisinha ali que a gente consegue transformar em trabalho, né? Que a Emmanuel fala aqui, trabalho, alegria e santificação. A gente consegue,
mas a gente cai, né? Como ele fala mais na frente, é de caratonha do pessimismo, né? Cara, não é cara feia, né? A gente fica cara feia, a gente fica, né, desanimado, a gente não, né? O ser humano, né, que a gente se põe como o ser inteligente, somos os seres inteligentes, mas a gente põe essas caras, né? A gente põe esse peso em cima da gente, de forma que a gente não saia do lugar. A gente vê os animais, a própria natureza num todo, eles têm as diversidades, mas depois eles continuam o caminho. E nós, que nos julgamos os mais inteligentes, né, que nós temos a inteligência, o que a gente faz? A gente cai naquele vale de lágrimas, né, de dificuldade, e fica ali. O Chico conta, né, está naquele livro Por Detrás do Véu de Ísis, que conta as histórias das mães que perderam seus filhos, né, escrito por Marcel Souto Maior. É muito interessante, né? E que deu origem ao filme As Mães de Chico. Ele fala lá, num determinado trecho, que a gente deve passar pelo vale de lágrimas, né? Isso ele falava para as mães que perdiam seus filhos. Mas isso pode ser para nós também. A gente passa pelo vale, mas que a gente passe por ele. Não acampe nele. Então o Chico falava assim, a gente não deve acampar. A gente deve passar, sim, vamos passar. É necessário, faz parte, né? Que ele fala aqui, mais na frente, Emmanuel, experiência é o que é. Então, é o necessário para a gente. Então, os nossos companheiros que estão com nós são o que são. A gente não vai mudar ninguém, precisa mudar nós mesmos. Então, olha, interessante. Então, eu preciso passar por esse vale com alegria, né? com resignação, com força de vontade, porque é necessário que ali eu vou me depurar e vou me melhorar. Mas não acampar, porque a gente tem um hábito de acampa ali e fica com essa caratonha, né? Achei bacana o termo, né? Essa caratonha. A gente fica ali, pesado, e não sai do lugar. Né? Quantos de nós fazemos isso? Então a gente não aproveita a oportunidade. E Emmanuel traz para frente para a gente, fala que existem, o tempo todo estamos recebendo convites ao aprimoramento. Olha só. Que está nos desafiando a ação no engrandecimento comum. Então, o tempo todo a gente é convidado a esses momentos para que a gente possa crescer. Mas a gente não observa, a gente não para analisar. A gente precisa observar isso, ficar mais atento. Porque às vezes as oportunidades passam pela gente e a gente nem dá atenção para ela. A gente nem liga. Né? São oportunidades necessárias. Então, e Emmanuel continua aqui, né? Que a gente às vezes não dá o tempo da gente ver esse lado feliz. Ah, mas eu tô feliz, poxa, vamos colocar, né? Eu tô com coronavírus, né? Que agora é a moda, né? Vamos dizer, né? Moda, né? Então, assim, eu tô com coronavírus, vou ficar feliz? Gente, eu preciso tirar essa tristeza, né? Que ele fala aqui que é ferrugem nas engrenagens da alma. Eu preciso manter minha alegria. Ah, eu estou com esse problema, vou trabalhar para melhorar? Sim. É necessário que a gente lute para a melhora. Mas isso não pode impedir que eu continue, né, o meu caminho de evolução. Isso não impede que eu tire daí proveito, né, para a minha evolução, para a minha melhoria. Ah, dói aqui, dói ali. Ok, faz parte. São as experiências, elas são o que são. Né? Então eu não preciso ficar nessas lamentações. Né? Eu preciso, né, que ele fala aqui, com dignidade, né, a parte que nos compete no drama evolutivo da vida.
Eu preciso atender, preciso acordar meu coração para isso. Para que eu possa, né, contribuir, fazer minha parte. A gente às vezes tem um hábito, né, de jogar para Deus isso. Ah, Deus me livra disso. Aí a gente fica quietinho no nosso canto, com a nossa amiga caratonha, né? Essa cara feia, cara fechada. Fico lá, me lamentando. Quer dizer, e a minha parte? Eu preciso fazer a minha parte. É importante, né? Porque é uma luta. Então, Emmanuel, mais na frente, ele coloca, né? Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Então, eu tenho a minha, né, o meu quinhão, a minha responsabilidade, eu tenho a minha parte. E o que eu faço às vezes, né? A maioria de nós, a gente deixa isso a pá, não, eu vou sentar ali, né? Eu vi que tem que entrar para o meu quarto e orar. Então eu vou ficar lá no meu quarto orando, esperando que Deus faça a parte dele. Deus está fazendo a parte dele o tempo todo. O que a gente precisa, né? É o que Emmanuel fala, Emmanuel traz bem para a gente. É obedecer a Deus. E o que Deus nos pede? Nos pede que a gente continue lutando. Que a gente cumpra o nosso papel. Né? Da nossa parte. A gente pega essa nossa parte do quinhão que nos foi dado e põe em execução. Né? Então eu não posso ficar parado, eu não posso ficar esperando. Né? Aí como que eu vou fazer isso? Gente, né? Emmanuel, eu gosto do Emmanuel, porque assim, ele sempre traz sempre ele traz uma receita às vezes para a gente. Né? Ele nos mostra, nos dá um puxãozinho de orelha, fraterno, mas o tempo todo ele está, olha, ele nos mostra o que está errado e nos mostra assim, olha, o caminho é esse. Então ele mostra aqui que servir ao próximo de boa vontade, esse é um trabalho também. Aí a gente volta para a lei da caridade. A caridade está nesse processo. A caridade ela envolve tudo. E quando eu estou trabalhando nesse processo da caridade, né, sendo benevolente, indulgente, perdoando, né, ajudando aquele irmão que mais necessitado, eu não tenho tempo, eu não tenho espaço na minha cabeça, no meu coração, para lamentações, para tristezas. Não consigo nem ficar com cara fechada. Porque não dá tempo. Mas quando eu me entrego às desilusões, eu não consigo sair dessa dificuldade. Né? Nós conseguimos. Mas a gente às vezes não quer. Mas que bom que, né, nós temos nossos amigos espirituais, que eles vêm sempre nos auxiliando. E o processo é sempre esse. Sempre tem um irmão que está mais evoluído que a gente que nos dá a mão. E nós, como a lição nos pede, né, sempre feliz, a gente consegue, mesmo com as nossas dificuldades, a gente consegue esticar a mão para um irmão que está num momento de evolução menor que o nosso. Então a gente consegue esse equilíbrio, a gente consegue esse processo, sempre feliz. Né? A gente vê Chico, né? Chico foi um grande exemplo para todos nós, e existem tantos outros, né? Sempre feliz. Ele está lá com glaucoma, com isso, não enxerga direito, passa mal, com um monte de problema, mas firme no trabalho, firme na luta. Isso que nós precisamos, isso que Deus, né, espera de nós. Isso que Jesus veio trazer para nós. E Jesus mostrou, né, que aí dá mais entendimento para nós, porque quando a gente se fixa, né, nas questões do mundo, né, ontem mesmo nós fizemos um estudo sobre não devo nem para adorar Deus ou a Mamon, né, ou a Deus ou as questões materiais.
Quando eu estou dando atenção às questões materiais, as coisas vão ficando mais difíceis. Aí quando Jesus vem, né, tá lá no capítulo 2 do Evangelho, o título é esse: Meu reino não é deste mundo. Aí tem aquele célebre encontro de Jesus com Pilatos, né? E Jesus fala assim, né? Pilatos chega para Jesus e fala assim: sois o rei dos judeus? Aí Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus, mas meu reino não é aqui. Aí ele continua a fala. Então ele está mostrando que o nosso reino não é aqui. Então que nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui num processo de melhoria, com oportunidades que nós estamos tendo, porque ninguém é deserdado, que Emmanuel coloca para nós, ninguém é deserdado, ninguém deixou de ter a oportunidade, que muitos de nós falam: mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Estamos tendo a oportunidade para essa melhoria, mas que a gente está melhorando não para este mundo, a gente está melhorando para o verdadeiro mundo. Né, onde Jesus fala, né, meu reino, né, ele mostra que o reino é o plano espiritual. É para onde voltaremos. Mas com que bagagem que eu vou voltar? Né? Com que cara que eu vou voltar? Será que eu vou voltar com a minha cara tonha? Ou eu vou voltar cheio de regozijo, cheio de felicidade, por ter estado aqui e passado, né? Talvez não ter cumprido todo a meu planejamento, né? Porque a gente participa do nosso planejamento reencarnatório. Então, como que eu vou retornar? E nós vamos retornar. Então, a hora que a gente tem que inverter esse processo, né? Há quanto tempo a gente aprendeu o seguinte: eu tenho uma alma, eu sou um corpo que tem uma alma. A gente sempre aprendeu assim, mas é o contrário. Na verdade, isso é o contrário. Eu sou uma alma, né, que quando a gente está encarnado, nós somos alma, né, mas eu sou um espírito que momentaneamente, neste plano, eu tenho um corpo material, um corpo de carne. Né? Então, porque é uma necessidade para que eu possa voltar, para que eu possa, né, batalhar, para que eu possa trabalhar essa minha melhoria. Então, aí um convite a nós espíritas: a gente precisa estar, né? Aliás, até Emmanuel nos convoca, né? Eu falo um convite, mas eu não tenho poder de convocar, né? Mas Emmanuel tem esse poder dessa palavra. Ele nos convida a caminharmos felizes, a caminharmos entendendo o processo. Eu só aproveitando aqui, Felipe, um abraço, obrigado aí, bom dia. Edson também, Edson Nascimento, e todos aqueles que estão aí na nossa página, né, assistindo, né, que possam estar contribuindo aí. Né? Então, voltando aqui, então, né, a gente precisa, né, no todo aqui, né, no entendimento geral da nossa lição, eu sempre gosto de dizer: leiam novamente, porque cada vez que a gente lê, a gente tem um entendimento, e a gente procurar nas obras básicas e nessas subsidiárias, né, de André Luiz, de Emmanuel, tem mais ensinamentos. E Emmanuel, às vezes, essa epístola ele trabalha num livro, e no outro, às vezes, ele também tem um outro entendimento, mas todos, né, todos interligados, todos com o mesmo caminho, o mesmo entendimento. Né? Então, que a gente possa, né, reler e procurar trazer para nós cada passo. E nós espíritos, né, nesse convite, nessa convocação dele, é que a gente continue com essa alegria. Ele mostra que Paulo, ele foi um batalhador. A gente pega o exemplo dele: ele levou pedrada, ele foi preso, foi
né, escarnecido, passou por N tribulações, mas firme no propósito do Evangelho, firme na proposta do seu trabalho. É o que eles, né, é o que a Espiritualidade espera da gente, é o que Deus espera da gente, que Jesus nos trouxe nos seus ensinamentos. Que a gente continue na nossa luta, como aqueles irmãos que iam para os leões, não é assim, né, antigamente, na época de Roma, mas eles iam cantando, eles iam felizes. Né? O Miramês traz no livro Maria de Nazaré, tem um trecho lá que ele fala de conversas, de encontros com alguns irmãos que estavam prestes a serem jogados aos leões, o pessoal cantando e feliz. Você fala, mas poxa, mas você está assim? Eu confio em Jesus, na mensagem que Jesus trouxe. É o que a gente precisa. Que as pessoas vivem felizes. É uma tribulação? É um momento difícil? Sim, um momento difícil. Mas com alegria no coração. Então, meus irmãos, nosso tempo está se esgotando. Fica aí a lição, né, o convite a todos a continuar, a dar mais uma lida, né, a fortalecer o entendimento e pedir, né, a espiritualidade que continue nos amparando, sempre trazendo esse conforto para nós, mas que nós possamos fazer a nossa parte. Que nós entendamos a experiência que estamos passando, é necessária ao nosso dia a dia, é necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa melhoria. Então nada está por acaso, nada está solto, está tudo sob controle, sob a responsabilidade de Deus, que, né, e como os bons espíritos, respeitam o nosso livre-arbítrio. Então que possamos retomar o nosso caminho, cheio de regozijo, cheio de alegria, de felicidade, porque estamos tendo a oportunidade que muitos irmãos estão lá no plano espiritual querendo esse lugarzinho nosso para poderem crescer. Então agradeço a todos a oportunidade, a casa também, principalmente, e vamos pedir, vamos fazer a nossa oração, pedir a todos que possam se concentrar, se firmar no seu pensamento, né, na espiritualidade, que os nossos irmãos de luz vão nos abençoar e nos fortalecer sempre. Então, Jesus amigo, querido mestre, agradecemos a oportunidade que nos dá a cada dia, a cada momento, a cada instante. Agradecemos a sua presença, agradecemos o seu amparo, através desses irmãos, desses ceareiros do bem, que estão sempre ao nosso lado, né? Como diz nossos queridos irmãos Palminho, Zé Grosso, ombro a ombro, lado a lado conosco, sempre nos guiando, nos orientando. E que nós estamos aí procurando cada vez mais nos melhorar. E agradecemos, no fundo do nosso coração, as oportunidades que tem colocado no nosso caminho. Que possamos nos fortalecer sempre, que assim seja. Meus irmãos, então muito obrigado e até uma próxima. Fiquem com Jesus.